Olá, pessoal. Mais uma vez aqui no Multistúdios para mais um POP, Programa One Podcast. E hoje a gente vai falar sobre uma inovação na área de ortopedia e de anatomia de pé e de correções de problemas de pé. E para isso a gente trouxe aqui o fisioterapeuta e também o desenvolvedor dessa tecnologia, o Fábio Antonucci. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Sérgio. Obrigado. Obrigado pelo convite aí. Obrigado a você, porque o programa vive do entrevistado, né? Então, eu que agradeço o entrevistado vir aqui. É um prazer. É um prazer trocar essas informações. Ah, com certeza. E a finalidade nossa aqui é levar esse tipo de conhecimento, né? Esse tipo de informação para o público. O programa One, quer dizer, o One quer dizer o negócio é. Então, é um programa que está focado no empreendedorismo, inovação, gestão de negócio, novas tecnologias. E você está trazendo aqui para a gente hoje, pelo que eu vi, pouco que eu entendi do que você faz, uma nova tecnologia para correção de problemas de pisar, né, do pé, Exato. né? Tá. Dores, né, entre outros. Dores, né? Você é fisioterapeuta, então Isso, você também sou fisioterapeuta, faz a parte de fisioterapia. Fisioterapia, sou formado em fisioterapia, sou osteopata, então trabalhei por Osteopata muito tempo também, com né? essa parte de atendimentos na fisioterapia. Tá. E aí surgiu essa ideia de você criar uma palmilha, né, para correção de problemas do pisar, né, do pé. Exato. E essa palmilha, ela é só para quem tem problema ou, por exemplo, se eu quiser usar essa palmilha para melhorar a minha pisada, mas mesmo que eu não tenha nenhum problema aparente? Não, normalmente, quando não tem um problema aparente, a gente não gosta de fazer, corrigir, não. Porque às vezes o corpo está muito bem adaptado com o seu problema. Então, já adaptou, não vai mexer já em que está dando certo. Exatamente. Não vai mexer numa coisa que está funcionando bem. Então, eu não gosto de mexer quando o paciente chega sem nenhuma queixa. Não, então, não é também, por exemplo, se eu quiser melhorar a minha performance. Não. Para performance também não. Normalmente, a gente tem uma indicação muito definida para pacientes que têm dores, sente algum problema no pé, no tornozelo, tem alguma alteração da pisada que pode gerar uma sobrecarga e ele desenvolver alguma dor. Aí sim, mas não para aumentar a performance. Preventivo a gente pode trabalhar também. Eu vou dar uma ideia. Vamos sair fora da área do atleta, né? Um garçom que fica o dia inteiro andando para lá e para cá, ele poderia usar uma palmilha dessa para evitar problemas ou para melhorar o cansaço dele? Sim. Trabalhadores que ficam muito tempo de pé realmente têm uma queixa muito grande. É bem comum receber. Aqui no shopping tem, né? O tempo inteiro. Segurança do né? shopping, né? Ou seja, tem uma indicação. Por quê? Porque existe muita sobrecarga trabalhar muito tempo de pé. Né? O pé está suportando toda a carga do trabalho, do corpo, do dia a dia. Então, nesses casos, a gente vai avaliar. Se não tiver nenhuma alteração, a gente faz uma palmilha de conforto. Só para dar conforto no dia a dia, para não deixar aquele tempo que ele trabalha de pé sobrecarregar o pé e gerar uma dor futuramente. Mas aí, se ele tem já um problema... Vou dar o meu exemplo. Eu fui diagnosticado há muitos anos atrás com neuroma de Morton, que parece que é um negócio que é comum, né? É bem comum. É uma dor que dá na parte da frente do pé ali, que parece que está pisando num calozinho, numa pedrinha. Com o negócio espetando no teu pé. É muito comum. Dá uma fisgadazinha. Isso. Então, e essa anomalia, né? Ela é corrigida através de uso de palmilha, de mudança do tipo de calçado. Exato. Algumas recomendações são importantes, como o calçado, um calçado que não aperte o pé, mais confortável na parte da frente, mas a palmilha ela vai ajudar muito no sentido de diminuir a sobrecarga para cima daquele ponto onde o paciente sente a dor. Normalmente ele desenvolve esse neuroma porque tem alguma sobrecarga comprimindo o nervo. O neuroma é uma inflamação na região do nervo ali. Alguma coisa está gerando essa inflamação. Então, a palmilha ajuda muito a diminuir a sobrecarga. Errada, também pode ser um fator. O cara pisa para fora, para dentro, né? O genovar, o genovalgo. E isso gera também, além desse problema, geram outros problemas, como tendinopatia, né? Dores no pé, fascite plantar. Então, fascite plantar, que é muito comum, né? Esporão de calcâneo, fascite plantar. Ou seja, o paciente vai chegar, a gente vai fazer uma avaliação, a gente não vai produzir uma palmilha para fascite plantar. A gente vai produzir uma palmilha para corrigir a alteração que ele apresenta,
para tratar aquela dor que ele está apresentando no momento. Então, não existe uma palmilha pronta para fascite, mas existe uma palmilha feita para o caso daquele paciente. E essa palmilha, ela é feita, quer dizer, ela é individualizada, é customizada, né? Totalmente. Você faz todo em o função processo. da anatomia daquele pé e da anomalia que ele tem. Exato. Né? Essas palmilhas hoje Como em dia... Como é que é esse teu processo? Explica aí. Hoje em dia, esse processo de desenvolvimento das palmilhas com tecnologia 3D, a gente faz justamente para deixar essa palmilha 100% personalizada para o cliente. Ou seja, ela é personalizada para a anatomia do pé e personalizada para as alterações que ele apresenta. Então, como que é produzida? O paciente vai chegar hoje em dia no consultório, na clínica, e vai passar por uma avaliação. Ele vai ter a queixa dele, a dor, a gente vai analisar e vai fazer testes biomecânicos, testes computadorizados, para ver quais são as alterações que ele apresenta da pisada, que podem estar justificando essa dor, e aí, consequentemente, a gente vai desenvolver uma palmilha utilizando essa tecnologia 3D para ajustar essa pisada e diminuir a dor do paciente. Então, a gente faz primeiro um scanner 3D daquele pé. Tá? O escaneamento tem o objetivo de captar a anatomia exata do pé do paciente, porque no software eu consigo criar uma palmilha totalmente adaptada àquela anatomia. Então, vamos por parte. Você faz primeiro uma avaliação. Uma avaliação. Exato. Uma consulta, uma avaliação. Uma avaliação. Aí o camarada tem lá um problema. Vamos lá, tem um neuroma de Morton, ou tem uma lá fascite plantar, um esporão de calcâneo. Ou então tem uma pisada torta também. Que às vezes gera desajuste postural, né? Sim. Então, aí você faz essa avaliação. Isso. A partir daí, você vai fazer o scanner o scanner do pé. 3D do pé do paciente, exatamente. Porque eu preciso daquela anatomia, eu preciso daquela forma daquele pé do paciente. Tá. E aí, a partir desse scanner, você entra no software e ele gera o modelo da palmilha. Isso, é um software que foi desenvolvido para a TechFit. Você que desenvolveu o software? Foi desenvolvido, foi uma empresa que desenvolveu esse software justamente para as necessidades que a gente quando falo você, quer dizer... A equipe. A tua equipe, exatamente. Né? Desenvolveu esse software. Desenvolveu um software específico para a produção de palmilha com tecnologia 3D. Existe um concorrente teu no mercado? Não, de desenvolvimento de software no Brasil é só a TechFit, então que tem esse software de desenvolvimento de palmilha. TechFit. Então, onde é que fica e a aí, TechFit? como você estava falando, só para complementar, depois que faz o escaneamento, a gente importa esse scanner para o software. E o software ele tem a capacidade de criar uma palmilha de acordo com a anatomia do pé do paciente. Sim. E lá eu vou fazendo todos os ajustes que ele precisa. E aí você faz impressão 3D, a palmilha? E aí, depois que o projeto está pronto, a gente encaminha ela para uma máquina e a máquina vai fazer o desenho daquela palmilha da forma que você desenvolveu no software. Que material que você usa para fazer a palmilha? Hoje em dia, você pode fazer ela no material, um polímero, é tipo uma borracha, um EVA. A gente coloca o bloco na máquina e a máquina vai cavando aquele bloco, transformando ela numa palmilha. E pode ser feita também em impressora 3D, com filamentos, né? A impressora 3D também pode produzir. Vai compondo, vai criando camadas, a palmilha, né? Do zero e vai fazendo as camadas até desenvolver a palmilha de acordo com o desenvolvimento feito. Você está aqui no Rio fazendo isso? Isso, a TechFit nasceu no Rio. A gente é daqui do Rio, a gente está hoje em dia no Downtown, tanto com a parte da clínica, que a gente produz as palmilhas para os pacientes, quanto da empresa também, porque hoje em dia a gente fornece essa tecnologia para médicos, fisioterapeutas, que querem implementar esse sistema dentro da clínica deles. Tá. Você trouxe um vídeo aí para a gente mostrar, né? Exato. Então, vamos pedir aqui a técnica. Vamos dar uma olhadinha lá? Então, olha, essa daí é a empresa, é a clínica junto com a empresa, TechFit, onde a gente desenvolve todo o sistema, toda a tecnologia. Aí são algumas palmilhas e algumas possibilidades que a gente pode fazer. Se puder parar só um minutinho, aí, ótimo, obrigado. Então, hoje em dia, a gente pode desenvolver tanto as palmilhas, como eu estou mostrando ali, mas é possível também desenvolver chinelos. Sim. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer o chinelo com a anatomia e com as correções que o paciente precisa. Ah, bacana. Então, você não precisa botar a palmilha dentro. Exatamente. Como é que eu vou usar a palmilha no chinelo? E não dá nem para botar no chinelo, exatamente. Ou então, sandália, hoje a gente tem uma estrutura para desenvolver, tipo um croque ou tipo um chinelo mesmo, só que com as correções que o paciente precisa, porque muitas das vezes, final de semana, o cara quer botar um chinelo no pé, quer ir para a praia. Sim. Então, ele precisa usar a palmilha. Ou está em casa, né? Ou está em casa, exatamente. Hoje, com o trabalho de casa, né? Então, tem essa possibilidade de desenvolver tanto a palmilha quanto também o chinelo sob medida. Tá. Você tem o chinelo aparecendo aí? Apareceu nas imagens anteriores. Se conseguir voltar um pouquinho, a gente consegue ver nas imagens anteriores aí que a gente volta só um pouquinho o chinelo ali do lado, mais uma palmilha. Esse é um dos formatos, um dos modelos que a gente tem, mas tem chinelo de dedo, tem chinelo tipo croque. E aí a gente consegue ver a base do chinelo com a palmilha feita sob medida, de acordo com todas as necessidades do paciente. Então, a gente pode desenvolver também isso daí para os nossos clientes. Ok, pode tocar o vídeo.
E aí, logo mais na frente, a gente vai mostrar um pouquinho do processo de produção, né? Ali a gente mostrou as palmilhas, como é feita a avaliação, como fica a palmilha, a maciez dela. Aí pode parar um pouquinho? Ótimo. Aí é o escaneamento 3D. Então, esse daí é o processo de escaneamento que a gente faz. Eu estou captando exatamente a anatomia do pé do meu paciente, porque é esse pé que eu vou utilizar para produzir as palmilhas depois no software, que vai mostrar logo em seguida. Então, pode passar mais um pouco. Aí, todo o processo de escaneamento. E agora, aí, a parte do desenvolvimento, onde eu vou mostrar na tela do computador o pé escaneado. Aí, está todo o pé escaneado do paciente, exatamente aquele pé no qual eu preciso. E aí, já uma palmilha bem desenvolvida para anatomia, com as correções que eu preciso para aquele paciente. Aí já é o processo final, processo de produção. Essa que é a máquina de produção, ó, e ela vai cavando aquele bloco, transformando justamente aquele projeto numa palmilha pronta para o paciente utilizar. Aí o processo final e a palmilha prontinha, feita de acordo com a necessidade. E aí a gente pode escolher a maciez da palmilha, se quer uma palmilha mais macia, intermediária. Aí vai muito dependendo do tipo de... se é um jogador, se é uma palmilha para o dia a dia. Então, de acordo com a necessidade, a gente vai ajustando esses detalhes aí para os nossos pacientes. Bacana, muito legal. E, bom, então eu já entendi como é que funciona a coisa. Agora, como é que é o teu modelo de negócio? Você é um fisioterapeuta, você Exato. Atende clinicamente. Exato, continua atendendo também, hoje em dia. Que pode ter um paciente que não tem a necessidade de ter a palmilha. Então, Exato. você tem um profissional de fisioterapia e osteopatia também. Exato. Tá. Mas aí, se ele tem a necessidade, aí você encaminha ele para outra área do teu negócio, que é a produção da palmilha. Exato. Que é desse processo que a gente viu aí no vídeo. Hoje em dia, quando ele chega para mim, ele já chega para fazer as palmilhas. Então, vem às vezes de uma indicação de um médico que avaliou e viu a necessidade, vem através Então de uma indicação do fisioterapeuta que já manda. Paciente de ortopedistas ou de Exato, outros fisioterapeutas. ortopedistas, fisioterapeutas. A gente recebe muito de clube de futebol, então o departamento médico do clube, quando analisa e vê uma necessidade de um atleta, Tá vê chutando alguma mal, alteração, né? Tá errando o gol. Se desse para corrigir, né? ia ser uma maravilha, mas ia estar milionário, mas por enquanto não. Mas aí, quando eles percebem essa necessidade do atleta, eles encaminham para a gente fazer uma avaliação e desenvolver uma palmilha bem sob medida, porque hoje em dia, quando a gente pega atleta tem muita sobrecarga, né? Sim. É um ritmo A de treino, dele é o pé. é o corpo, o pé, e imagina, com aquele ritmo de trabalho, com uma chuteira, que já é um calçado muito duro, não é nada confortável, né? Então, tem uma sobrecarga muito grande. Travas Com as travas, com tudo. Então, isso transforma aquele calçado e precisa ter as travas, precisa realmente ser mais dura pelo dia a dia, pela velocidade, mas, por consequência, obviamente, o calçado fica muito mais duro e prejudica muito mais a pisada do atleta. Tá. Então, é muito comum um atleta desenvolver problema no pé e tornozelo, e aí ele vem para a gente avalia e vai desenvolver uma palmilha para diminuir essa sobrecarga do dia a dia. Você tem pacientes bailarinas? Bailarinas, pouco. Por quê? O calçado, né, que elas usam no balé... Sim, é pior do que a É chuteira. terrível. E a própria mecânica delas, o dia inteiro, é quase que andar na ponta do pé. Elas trabalham É fisiológico. Antifisiológico. Completamente. É quase que tudo na ponta do pé. Sim. Então a gente e pega... salta e pula na ponta do pé. Então arrebenta com o pé. É um paciente com o pé todo estourado, todo arrebentado, mas que realmente, para o dia a dia do balé, não tem muito o que fazer. Você não tem como botar uma palmilha na sapatilha. Para o dia a dia dela. Mas para ela, por exemplo... Para o dia a dia dela, totalmente. Ela sai do balé com o pé doendo. Para um tênis, né? para um outro Vai calçado. botar um tênis, ou uma sandália, um chinelo. Dá para projetar perfeitamente, mesmo porque a sobrecarga do balé pode estar gerando dor no dia a dia dela. Sim. Então, a gente desenvolve essa palmilha para o dia a dia, para diminuir, então obviamente, tem esse público também, né? As pessoas tem muitos, são atletas que a gente recebe muito, não só de futebol, mas corredores, tem bastante corredor. Pessoal de vôlei que pula muito. Vôlei, jogador de tênis, tem muito problema. Saindo dos atletas, hoje em dia a gente vê muitos idosos também com problema no pé, com neuroma, com fascite plantar, com esporão de calcânio. Então, crianças, a gente pega muita criança, muita adolescente e criança com alteração de pisada. Né? Você vai avaliar aquela criancinha que está andando com o pé todo torto, todo alterado. E mais tarde e isso vai gerando sobrecargas e lá na frente pode gerar toda uma compensação, um problema. Então, eu recebo muitas crianças também para fazer a avaliação e ver se é indicado o uso de palmilhas. Então, tem uma gama grande de indicações. O teu universo de público-alvo é muito grande. É grande, exatamente. A gente trabalha com quem anda, vamos Exatamente. dizer assim, né? Andou, você pode ter problema no pé. Então, o teu público-alvo é o bípede.
O bípede, Basicamente isso, o exatamente. bípede é o teu público. Porque, querendo ou não, o nosso pé é a nossa base de sustentação. Sim. Então, se nossa base não está equilibrada, não está adequada, ela vai gerar sobrecarga não só no pé, mas pode gerar sobrecarga no joelho, no quadril, na coluna. Então, muitas das vezes a gente tem que analisar essa base, esse pé, para fazer o ajuste para o corpo ficar em equilíbrio. Né? Aí, voltando para o negócio, para o modelo de negócio, né? Então você tem a tua clínica que gera negócio para a fabricação da palmilha. Sim. Mas você também pode receber clientes que vêm diagnosticados de outras clínicas, né, de ortopedista ou de outros fisioterapeutas. Exato. E que indicam você para ele vir já fazer a palmilha. Exato, os pacientes de outros profissionais. De outros profissionais. Que não trabalham com palmilha. Então, quando eles analisam e veem uma necessidade daquele paciente dele, até para melhorar a recuperação. Às vezes ele está na fisioterapia fazendo 10, 20, 30 sessões, mas se tem um problema lá embaixo que não é corrigido, muitas das vezes aquele paciente não consegue evoluir bem. Então, quando eles analisam e veem essa necessidade, eles fazem um encaminhamento. Com esse encaminhamento, mesmo com o encaminhamento, você eu vou fazer toda a avaliação, porque eu preciso. Porque você precisa fazer o escaneamento para poder... Scanner, aí tem vários equipamentos, escaneamento, baropodometria, análise de marcha, análise biomecânica, isso tudo a gente faz lá. Você faz também desenvolver. Com calor também? Também a termografia, para identificar se tem alguns pontos de maior inflamação numa região do pé, do tornozelo. A fascite plantar é uma inflamação. Também. O neuroma é uma inflamação. Também, então... mas aí a gente tem equipamentos que vão nos dar mais informações mais precisas, né? Além dessa, como a baropodometria, análise dinâmica na esteira, da marcha, ou seja, tem uma gama de equipamentos ali que a gente vai unindo essas informações para, no final, pegar e ver realmente o que ele precisa, o que é mais indicado para aquele paciente. Para ele, né? Exatamente. Agora, existe também a possibilidade de você que desenvolveu, que a tua equipe desenvolveu essa tecnologia. Esse software, essa tecnologia. O sistema, né? Agora, como é que você consegue, dentro do teu modelo de negócio, fazer com que outras pessoas possam produzir a palmilha? Isso. Além da produção, porque, na verdade, quando eu desenvolvi a tecnologia, eu desenvolvi porque eu estava produzindo, eu fazia essas palmilhas antes, só que elas eram feitas de forma manual. Então, você imagina a produção manualmente, você tem que ter várias camadas de EVA. Dentro dessas camadas, colocar várias correções, depois levar para um moldador térmico. É um processo muito trabalhoso. Então, eu estava trabalhando com essa parte, só que chegou no momento que eu falei, eu preciso desenvolver alguma coisa que, primeiro, facilite a vida do profissional que vai desenvolver, diminua o erro, deixando o processo muito mais preciso e, consequentemente, melhore o produto final, que são as palmilhas. Foi daí que eu comecei a estudar e justamente desenvolver essa tecnologia 3D para a produção das palmilhas, não só para melhorar, né, o meu dia a dia de produção, para facilitar o meu processo, minha produção, mas também para oferecer um produto muito mais específico, muito mais adequado, muito mais sob medida para o paciente. Então, hoje em dia, a gente fornece essa tecnologia para outros médicos, fisioterapeutas, para outras clínicas, dá todo o suporte, treinamento e tudo mais, para eles começarem a desenvolver as palmilhas para os pacientes deles. E já existe a possibilidade do usuário final produzir a palmilha dele? Hoje em dia não, mas é uma possibilidade. Tá olhando isso já? Por quê? Vamos pensar assim lá no final. Se tem alguém que possa avaliar e desenvolver o projeto, lá na frente, se ele tiver uma impressora 3D e esse projeto pronto, feito por um profissional capacitado, ele pode pegar esse projeto e fazer a produção. É uma possibilidade, que ainda não acontece. Sim, aí você lá daria na frente, o arquivo. Tem que fazer toda essa parte, tem que fazer do scanner e tal. Exatamente, toda a avaliação. Fazer o molde, né? O molde, o aí projeto. Aí você cria o projeto, daí você criou o molde, criou o projeto, você tem um arquivo. Tem um arquivo daquele projeto. Que vai para a máquina que vai fazer a palmilha. Se ele tem uma impressora 3D, ele recebe esse arquivo e ele consegue produzir em casa. Exatamente. Hoje em dia, você pode até pensar, por exemplo, num shopping, num quiosque no shopping, né? Hoje em dia, se tiver alguém passando por aqui com um problema, se tiver um profissional capacitado em avaliar e desenvolver e tiver uma impressora 3D, que é uma impressora pequena, ele consegue fazer isso tudo, esse processo todo, e falar com o paciente, passa daqui algumas horas aqui e sua palmilha está pronta. Então, é um outro modelo de negócio que pode ser que eu estou pensando também em uma outra coisa. Quem está no ramo de sapato, de calçado, né? Por exemplo, uma dessas empresas que vendem sapatos especiais, tipo Dr. Scholl e outras, elas poderiam, porque a pessoa vai lá para procurar alguma coisa para corrigir um problema. Sim, com algum problema. Aí, se ela encaminha para fazer esse trabalho de anamnese, de análise, de escaneamento e tal,
e produzir o molde da palmilha, ele poderia ter lá na loja agregar dele, isso ao negócio dele. negócio Pode dele. ser Eu recebo contato de clientes dessa forma, que já tem uma loja de calçados, querendo saber se pode botar um profissional para avaliar, para fazer esse trabalho em conjunto, de vender uma palmilha, de estar ali produzindo uma palmilha junto com um calçado seria sob um medida. diferencial competitivo para essa Total, loja, para com esse certeza. comércio, né? Porque normalmente a pessoa vai para comprar o sapato só em si. Sim. Mas o sapato não é sob medida para ele. Através da palmilha a gente consegue desenvolver, transformar esse sapato em algo muito mais sob medida. Exatamente, porque vai ser o sapato adequado para ele com uma palmilha de acordo com a necessidade dele. E, bom, você está aqui no Rio, você me falou aí que você não conhece, que exista outra hoje em dia, clínica fazendo isso. Empresa, né? Clínica, a gente, na verdade, já tem mais de 100 clínicas hoje no Brasil trabalhando com a nossa tecnologia. Já exportamos para outros países. Isso então que eu ia pensar. Como é que é a tua expansão? Exato. Você vai ter parceiros, vai ter franqueados, vai ter o quê? Qual é a tua visão de futuro modelo aí? Hoje em dia, no Brasil, a gente tem toda a distribuição para o Brasil como um todo, então a gente fornece para todos os cantos do Brasil quem precisa da tecnologia e dá o treinamento que pode ser online. Scanner? Aí a gente fornece o scanner, fornece o software e fornece a máquina. Então, a gente dá o treinamento para o fisioterapeuta montar um laboratório de palmilhas na clínica dele. Ele pode ter esses equipamentos? A gente fornece todo o sistema, toda a tecnologia. Então, o que eu faço hoje na minha clínica, eu forneço para outros profissionais. Você replica em outros lugares. Exatamente. Agora, como é que é esse modelo? É aluguel, é venda do equipamento? Não, ele adquire a tecnologia, então ele vai comprar todos os equipamentos e a gente vai fornecer para ele treinamento, suporte, matéria-prima, mas ele adquire a tecnologia, ele compra esse laboratório de palmilhas para montar na sua clínica e consultório. Qual é a ordem de grandeza de um laboratório desse? Por incrível que pareça, hoje em dia a gente não precisa de muito espaço. Por quê? Se for pensar num scanner, como mostrou ali na imagem, é um scanner pequenininho. Ou seja, em qualquer local você consegue fazer um escaneamento de pé. O desenvolvimento você faz no seu computador, tranquilo, sem nenhum problema. A questão agora é da máquina de produção. A máquina de produção a gente tem que colocar numa sala reservada, porque ela faz um pouco de pó e tudo mais, só que é uma máquina pequena, de 30 por 40 centímetros, ou seja, um espaço pequeno, numa mesa menor do que essa, você consegue fazer todo o projeto, toda a produção e entregar para o paciente já pronto. Então, o laboratório não precisa ser nada grande. Em termos de valor, ordem de grandeza, quanto é que custa uma parafernália dessa toda? Hoje, para ele adquirir a tecnologia toda completa para montar um laboratório de palmilhas 3D, ele vai gastar em torno de uns R$36 mil. Tá? 36 para comprar o scanner, o software, a máquina, receber todo o treinamento para estar tudo equipado lá. E você tem um plano de... qual é o ROI disso? Em que momento que ele recupera isso? Quanto tempo ele recupera isso? Hoje em dia, para você ter uma ideia, você pensa aí, o paciente está pagando em torno de R$800 a R$900 pela avaliação e pelo par da palmilha. Sim. Então, R$800, bota aí. Se ele consegue produzir, fazendo uma conta rápida aí, 5 palmilhas por semana, vai dar R$4 mil. Sim. Tá? R$4 mil. 9 meses. 9 semanas. Em um mês, R$4 mil vezes 4, 8, 12, ele já ganhou R$16 mil. Em um mês. Para 30 e pouco. Ou seja, em 2 meses e pouco, dependendo do movimento dele, ele paga. O retorno do investimento rápido, muito né? rápido. É muito rápido. E hoje em dia, o fisioterapeuta que trabalha com isso, ele tem realmente um aumento do faturamento, do lucro dentro da clínica. Vai aumentar cliente. Coisa que ele não consegue ter com um atendimento de fisioterapia, que cobra R$200, sei lá, 150, 300. Então, e o gasto com a matéria-prima, hoje em dia ele vai cobrar R$800, vai ter um gasto de R$100 para produzir a palmilha. Ou seja, o retorno é muito interessante. O que é o custo maior? É o material? É o material, o bloco, vamos dizer assim. EVA. O EVA, exatamente. É o maior custo que ele vai ter ali, que ele vai botar aí no final das contas, ele vai gastar uns R$100 para produzir. Então, é um negócio que pode ser interessante para um fisioterapeuta, para uma loja de calçado. Tendo um profissional lá dentro, pode fazer, né? Sempre enfatizando isso. Ela vai fazer um serviço agregado, né? Exato, a venda do sapato tem um serviço agregado. Totalmente. Como tem em outros negócios, você tem. Vai comprar um óculos, você tem lá uma pessoa para avaliar. Exatamente, com certeza. Tá. Então, é totalmente viável e totalmente lucrativo isso daí, porque uma das coisas que a gente realmente recebe muito de feedback dos nossos clientes é como ele conseguiu esse retorno de investimento tão rápido, né, trabalhando com as palmilhas. Interessante. Então, a gente está diante aí de uma oportunidade de negócio muito grande nessa área e existe também uma necessidade de conscientização
do público, né, do cliente. Porque muitas pessoas não conhecem que existe, né, um Exatamente. tratamento sob medida. O cara né? fica com aquele problema no pé, Exato. mas aí Ou às vezes compra uma palmilha pronta na internet, na farmácia, que não vai resolver o problema, porque Sim. não foi feita sob medida. Isso. Então, você tem um lado que é o público entender que qualquer problema que ele tenha, ou qualquer desconforto que ele sinta do pisar, ele deve procurar um ortopedista ou um fisioterapeuta para avaliar o que ele tem. Exato. E se ele tem alguma coisa que possa ser minorada, né? No caso do neuroma de Morton não tem cura, mas você pode... Você pode tratar e viver sem dor. No meu caso, eu consegui não ter mais problema. Eu fui diagnosticado há 50 anos atrás. Nunca mais tive problema. Porque eu me adaptei ao que precisava fazer na época. Mas se fosse hoje, eu ia fazer uma palmilha, né? Exato. Não, e um caso interessante é que muitas das pessoas que, por exemplo, têm um problema no pé, acha que a origem do problema está ali, mas nem sempre. Por isso que tem que procurar um profissional. Vou te dar um caso rápido de um jogador de futebol que estava com uma fratura do quinto metatarso, que é muito comum no futebol. Ele estava com uma fratura no pé, teve a fratura, consolidou, depois teve mais uma fratura ali, teve que ficar mais um tempo parado. E aí, quando a gente foi avaliar esse atleta, ele tinha, daquele lado da fratura, uma perna mais curta. Tá? Então, por ter uma perna mais curta, ele não conseguia, durante o dia a dia, pisar com o calcanhar. Então, o calcanhar ficava sempre um pouco mais elevado e ele jogava muita sobrecarga para a região do metatarso. A gente fez uma palmilha justamente para dar esse apoio para aquela perna mais curta e com esse apoio, com essa palmilha, solucionou o problema de imediato. Pelo menos passou a frequentar menos o departamento médico. Sim. Esse então, que era o objetivo. É mais um outro nicho aí, que é o departamento médico de clubes. A gente ficou parceiro do Vasco por muito tempo, né? Parceiro oficial do Vasco, fazendo toda a palmilha para todos os atletas ali por anos. Então, hoje em dia, a gente recebe muito atleta ainda de clubes de futebol e é uma parceria que funciona super bem. Sim. Então, é bem amplo o teu mercado, não é? Sim, sim. Você tem... eu vou voltar para as bailarinas. Eu gosto de falar de bailarina porque a minha filha é bailarina e eu vivi muito essa coisa da bailarina. A bailarina tem um problema sério, que é a fratura de estresse. Sim. E é parecido com isso que eu falei agora, exatamente. né? Porque está muito na ponta do pé. Como ela está sempre na ponta do pé, ela tem fratura de estresse exatamente nos metatarsos. Exato, né? Muito comum. É muito comum. E a bailarina, ela tem... o esforço dela, eu até acredito que seja maior do que um jogador. Porque, primeiro, ela faz aula diariamente, ela dança, ela tem que ensaiar, e o tipo de impacto que ela tem talvez seja maior até do que de um jogador. Muito porque o jogador maior, corre, muito chuta maior. E tal, cai. Mas está ali pisando com o pé como um todo, está com a chuteira ali para proteger. Ela está pisando de uma forma que é não convencional. Totalmente. Né? Não, você imaginar uma bailarina que vai passar horas ali trabalhando na ponta do pé, isso é completamente antifuncional e antifisiológico. Sim. Então, é uma sobrecarga muito grande. Quem consegue passar por isso sem ter nenhuma lesão nem nada é abençoada, porque é uma coisa muito rara realmente. É muito fácil de se lesionar. Né? Essa minha filha que é bailarina, ela já parou de dançar. Ela já está com 46 anos. Ela agora já é maître de balé. Mas ela dança desde os 8 anos de idade. Ou seja, passou por todos os problemas que uma bailarina... Até o ano passado ela estava dançando. De 8 anos a 45, ela dançou. Foi a única atividade dela, foi dançar. Então, ela teve vários problemas de fratura, de estresse. Problema de coluna também, tem muito. Então, eu vejo no meio do balé, né, que eu convivo muito com elas, que elas reclamam muito de dor nas costas, dor do tornozelo, joelho. É porque elas levam o corpo ao extremo o tempo todo. Exatamente. Né? Não é só o pé, mas o corpo como todo. Tudo antifuncional. Totalmente antifuncional. Os passos de balé são antifuncionais. Exato. Imagina hoje em dia, a gente vê muito hoje em dia falando dos calçados, né? Calçado de bico fino, para mulher de bico fino. Se um calçado de bico fino, um sapato alto de bico fino já é antifuncional, imagina uma bailarina com a sapatilha treinando o tempo todo na ponta do pé. E aquela ponta é de madeira. Exato. Então, assim, é realmente uma sobrecarga que a gente não... Sim. E aperta no pé, porque ela tem que estar firme no pé. Tem que estar estabilizada. Estabilizada. Então, ela está justinha no pé. Então, o pé fica completamente
apertado ali dentro, Exatamente, não é? exatamente. E trabalhando de uma forma antifuncional. Né? Total. Mas é aquilo, tens as indicações, claro que a gente não vai conseguir fazer para uma sapatilha, porque não dá para fazer não nada é para para usar na ponta, sapatilha, é para mas usar num depois dia a dia que para, né? vai dar conforto, certamente vai reduzir um pouco tem esse que usar quadro na de sandália, lá para sapatilha, para o tênis, para até fazer um bota, chinelo, né? quem sabe, né? Sim, ou né? usar dia a dia. dentro da bota, que, por exemplo, no exterior, na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, no inverno, elas usam muito bota, Exatamente. Né? Então, usa dentro da bota. E com essa tecnologia 3D, a gente consegue produzir uma palmilha para qualquer tipo de calçado. Seja ela um sapato de bico fino, uma bota, um sapato social, tênis. Então, a gente no projeto ali consegue projetar com a espessura que a gente quer, com o tamanho que a gente quer. Então, dá para fazer uma palmilha totalmente sob medida. Não só para paciente, mas para o calçado dela também. Como você trabalha com um produto que é customizado para o usuário final, você não tem produção em série. Não né? dá para produzir em série. Não existe essa possibilidade. Se produzir em série, não vai ser sob medida. Não é sob medida. Uhum. Não existem dois pés iguais. Exatamente. Nem na própria pessoa. Né? O pé... E mesmo se tiver uma pisada igual, não necessariamente eu vou fazer uma palmilha igual. Porque às vezes para um paciente a gente precisa corrigir uma coisa, para que ele precisa corrigir outra. E você não tem os dois pés iguais, né? Não tem. É muito raro a gente pegar dois pés muito parecidos. É muito raro. Normalmente tem uma boa diferença de um para o outro. No formato do pé, nos pontos de sobrecarga. É muito normal. O que a gente chama de pé chato pode ser corrigido? Não, o pé chato nem na criança consegue ser corrigido, né? É uma alteração Antigamente tinha umas palmilhas de metal. Também. Que você usava. Dura, rígida pra caramba. Então, hoje em dia, aquela formação do arco do pé, a gente consegue estabilizar com a palmilha para ter um crescimento e uma estabilidade depois do crescimento para corrigir alguma alteração, alguma dor. Mas vai ter pé chato a vida toda. Mas vai ter pé chato, porque é estrutural, é anatômico, já é da formação óssea, já é daquela pessoa, da flexibilidade que ela tem. Então, normalmente, a gente não fala que a gente vai fazer uma palmilha para corrigir o pé, é para ajudar nas alterações e na dor que ela apresenta. É para compensar. Exatamente. E o genovalgo e o genovaro também tem a pisada torta, né? Muitas das vezes está relacionado a uma pisada errada. Quem pisa para dentro tem a tendência de ter um joelho valgo, né? O genovalgo. Quem pisa para fora, o joelho varo. Então, se é uma alteração da pisada que está gerando algum problema, com a palmilha a gente consegue corrigir isso perfeitamente. Você falou no início aí que tem pacientes crianças, né? Tem. Porque você já começa a corrigir lá na frente, exatamente. Antecipadamente, né? Para evitar problema futuro. Porque muitas das vezes a mãe chega para a gente com queixa de que a criança não está andando direito, tropeça muito, cai toda hora, que ela já percebe uma alteração, às vezes já foi na pediatra, a pediatra falou que já tem uma alteração ali que precisa ser tratado, então já vem essa indicação para a gente já fazer uma palmilha desde pequena, para ajustar essa mecânica, para ela ter um desenvolvimento melhor, com menos dor, caminhando melhor, mais bem alinhado e tudo mais. Então, é uma boa indicação também e, frequentemente, a gente recebe esses pacientes. Então eu estou vendo aí que o teu leque de opções é muito grande, né? Exatamente. Não só de clientes, né, de usuário final, mas também de negócios que podem estar participando. Exato, que talvez hoje é o principal ramo da empresa, né? É a parte da empresa mesmo, de vender a tecnologia, de fornecer... É o B2B. Exatamente, fornecer para outras clínicas, outros médicos ali, para eles desenvolverem e trabalharem com essa tecnologia. Então, você tem esses modelos, o B2B e o B2C. Exatamente. Então, se o cliente quer fazer a palmilha para ele, pode ir, que a gente faz lá na clínica. Se o médico, o fisioterapeuta, ou às vezes um podólogo graduado também, que pode adquirir, quiser comprar essa tecnologia, a gente fornece todo o tratamento. Eu coloquei aqui essa hipótese das lojas de calçado. Você acha que isso é viável? É viável, tá? Se principalmente ele tiver alguém que possa fazer a avaliação para aquele paciente. Por quê? Como a palmilha é sob medida, e a palmilha é um tratamento. Sim. Tá? Então, a gente faz uma palmilha para tratar alguma coisa. E como ela é um tratamento, precisa ter um profissional avaliando e desenvolvendo essa palmilha. Então, ele pode ter um profissional que vai fazer esse processo para ele. E depois a produção final, aí pode ser feita até pela loja mesmo, depois que o projeto e o desenvolvimento já estiverem prontos. Então, a loja poderia ter o mesmo esquema que tem um profissional que você vende esse equipamento e o software para um profissional de saúde que vai usar isso. A loja de calçado, ela pode ter isso e mais alguém técnico de saúde que vai dar esse suporte e fazer essa avaliação. Exatamente. Isso passa a ser um diferencial, porque hoje, eu trouxe esse assunto da loja de calçado, porque eu vejo, até recentemente eu atendi uma loja, eu faço consultoria para a empresa, né, pelo Sebrae.
Eu atendi uma loja de calçado que ele dizia o seguinte, ele é especializado em loja de calçado infantil. Uhum. Ele dizia, eu vou fechar meu negócio, eu não consigo mais vender, porque hoje em dia as pessoas compram pela internet. Uhum. Eles entram na internet, entram lá, escolhem o modelo do sapato que quer e compram. Uhum. Eu falei, mas você tem que ter um diferencial que a internet não dá. Uhum. Você também tem que estar na internet, claro. Claro, você sem tem que dúvida. vender pela internet. Se não tiver também. na internet, você não... Você tem que ser omnichannel, né? Você Aham, tem loja e tem exatamente. internet. Uhum. Mas como é que você se diferencia da venda pela internet? Você tem que ter um valor agregado. Uhum. Qual é o teu Oferecendo valor algo agregado? que alguém da internet Que não vai conseguir. A internet, você comprando pela internet, você não vai ter isso lá. Exatamente. Certo? Com Não certeza. tem como você... Não vai ter essa personalização, não vai ter nada sob medida. Então, se você passa a ter isso na tua loja, é um diferencial. Uhum. Então, as pessoas já vão pensar, é melhor eu comprar na loja, porque eu vou ter esse tratamento. Hoje em dia, tem até algumas lojas que não desenvolvem a palmilha, tá? Porque talvez não tenha o profissional. Pode indicar você ou indicar o Pode. outro... Tem muito disso da loja falar, olha, primeiro faz uma avaliação, que ele primeiro vai ver a palmilha e até te indicar o calçado correto que você tem que comprar comigo. Isso é um diferencial de uma Total. loja de calçado. Com certeza. Ela não precisa ter o equipamento, nem o profissional de saúde, Não. mas ela pode ter uma Um parceiro. parceria Exato. com o profissional de saúde que tem o equipamento Exato. e vai fazer isso. Isso aqui no Rio a gente tem bastante, como a clínica está no downtown, ali no downtown a gente tem algumas lojas que já conhecem esse trabalho. Já faz essa... E quando é por exemplo, um atleta, alguém que precisa de algo mais sob medida, primeiro ele fala, olha, não vou te vender qualquer calçado. Vai lá, faz uma avaliação, porque se não precisar de palmilha, pelo menos ele te orienta qual é o calçado mais adequado que você tem que usar. Eu acho essa coisa de você se diferenciar e ter o valor agregado no teu negócio fundamental. Total, foi o que aconteceu com a gente. Eu trabalhei com a palmilha feita manualmente, né, de 2005 até 2015. Só que chega numa hora que você fala, tem que ter uma tecnologia. Tudo na área da saúde é tecnológico. Por que nessa área de palmilha ainda não tem? Então, foi daí que a gente desenvolveu toda a tecnologia para fornecer e diferenciar no mercado, fornecer um produto completamente diferenciado, mais sob medida. Então, assim que a TechFit começou, para te falar a verdade, querendo oferecer uma coisa realmente muito mais sob medida, personalizada para o cliente. Ok. A gente teve esse papo aqui com o Fábio e eu acho que esse assunto é instigante, né? Não só para quem pode ser o usuário final. Precisa, né? Precisa de ter uma palmilha ou que tem uma pisada, vamos dizer, irregular ou tem algum problema na pisada, né? Mas também para quem está no mercado de saúde, na área de fisioterapia ou de ortopedia, podologia, que pode ver nisso uma forma de você incrementar o seu negócio, ter um valor agregado, no mercado, se diferenciar com no certeza. mercado. E também para as lojas, o comércio, né, de calçado, né, também. Que clubes Sim. podem ter, que tem atletas que utilizam o pé como ferramenta, né, que vão precisar tratar desse pessoal e ter um tratamento diferenciado, né, nos departamentos, até para evitar mais baixa ali, exato. É por isso que a gente trabalha muito com o clube, porque clube tem baixa toda hora, não tem jeito, é uma sobrecarga muito grande. E envolve muito dinheiro, né? Sim. Um atleta parado 1-2 meses é um prejuízo muito grande para o clube. O atleta jogando já custa caro, né? Parado Imagina, é igual parado. um navio, né? Um navio parado no porto. Imagina, é a mesma coisa. E aí a gente entra com a palmilha justamente para dar um suporte para o departamento médico, tentar fazer esse trabalho, esse retorno do atleta de forma mais rápida e tentar evitar com que ele volte frequentemente para o DM. Agora, né? Você precisa desenvolver um software para melhorar a pontaria desses camaradas, né? Porque, eu já vi gente... Meu amigo, se eu fizer isso um dia... Gol, chutar para fora, eu vou ficar milionário. Né? Então, eu acho que fica aqui um desafio para você, Fábio. Estudar bem essa pisada dele para bater o pênalti, né? Aquela corridinha dele. Daquela corridinha dele, ele já está mostrando... O que vai acontecer? O que vai acontecer. E você já pensa, não, esse cara vai chutar para fora. Ruim, né? Deu ruim, né? Aquela que fica correndo assim, aí bate mal. Então, eu acho que você teria, sim, um sucesso incrível, seria talvez um multimilionário nessa área. Sem dúvida nenhuma. Se você começar a criar palmilhas para o camarada acertar fazer um passe correto, correto, botar a bola dentro do gol, né? Porque eu vou te contar,
Tá difícil. Tá difícil. A gente assiste jogos assim, como é que pode, né? Treina o dia inteiro, A gente há anos. Tem até aquela história antiga, essa até a minha avó fazia, né? Verdade. E o camarada perde o gol. E às vezes ele perde. Bom, não é só por problema de pisada, né? Certamente. Tomada de decisão errada também, né? Mas é isso, eu estou fazendo uma brincadeira, mas quem sabe... você falou que a tua palmilha ela não melhora a performance, mas não, pensar em performance, melhorar rendimento não é o objetivo. Na verdade, hoje em dia, na área de saúde, a gente tem que ser muito sincero com quem a gente trabalha, com o atleta ou com o paciente do dia a dia. Então, não dá para a gente fornecer alguma coisa falando que vai melhorar aquilo. Você vai bater o recorde mundial. Exatamente. Não é isso. Vamos ser honestos ali e realmente falar o que vai ser útil e o que não vai. Então, hoje em dia, para performance, não. Vai melhorar o quadro de dor, talvez para ele voltar mais rápido, para ele jogar sem dor. Mas vai chegar um momento que alguém vai desenvolver uma tecnologia para melhorar a performance. Sem dúvida. Pode ser. Se for parar para pensar, hoje em dia o desenvolvimento, hoje a bola, se for pensar lá no passado, e a bola hoje em dia já muda a performance. Chuteira, antigamente chuteira era pesada, chovia, ficava mais pesada ainda. Couro pesado, não tinha a trava direita. Era de couro também. As tecnologias mudaram isso daí. Isso daí mudou muito em relação à performance. Você vê, por exemplo, na natação, os atletas hoje eles usam uma roupa que diminui o atrito com a água, então tem mais velocidade. Corredor, hoje em dia com tênis com placa de carbono, né, que ajuda na velocidade, ganhar um pouquinho ali, dependendo do corredor, um milésimo já faz diferença. Ele melhora a posição dele Isso no tudo ranking. É tecnologia que veio desenvolvendo. No tênis, você falou do tênis, o tenista também, ele força muito o pé, né? O tenista tem muito problema de pé também, então tênis é um dos esportes, talvez o segundo ou terceiro que a gente mais desenvolve palmilha, com muito problema de pé, tornozelo, então é bastante comum também. Então, no tenista, e é aquilo, quando a gente avalia um jogador de futebol, é uma determinada avaliação, avaliar um tenista é completamente diferente. O movimento, a mecânica, tudo muda, o calçado, tudo muda. O jogador de tênis, o jogador de vôlei, o jogador de futebol, a bailarina, cada um tem um tudo tipo completamente de esforço diferente. Exatamente, né? Um tipo uma mecânica diferente, uma fisiologia diferente. Total. Então, isso tudo influi até no treinamento dele e, obviamente, no tipo de lesão e como a gente tem que avaliar esse paciente. Né? Um jogador de tênis, por exemplo, a gente não pode avaliar ele na esteira correndo em linha reta, porque ele não faz isso na quadra de tênis. Ele trabalha para lá e para cá. É deslocamento o tempo todo, que é diferente de um cara que gosta de correr, o corredor, que fica ali correndo em linha reta, ou seja, são mecânicas completamente diferentes. Jogador de futebol, mesma coisa. A trava altera completamente toda a mecânica. Então, a gente tem que ter isso em mente para poder fazer uma avaliação de acordo com a necessidade e desenvolver algo que realmente ele necessita. Então, você trabalha em função de como a pessoa usa o pé e qual o dano que ele já tem no pé. Exatamente, que muda muito de acordo com o dia a dia, a profissão do paciente. Então, isso tem que ser sempre levado em consideração. Só falta ele criar uma palmilha para quem enfia o pé na jaca, né? Essa palmilha aí. Essa daí. Mas essa é uma palmilha mental. Isso aí tem que trabalhar com outras coisas, não com o físico, né? Já tem que trabalhar com a cabeça. Exatamente, né? exatamente. É isso aí. Fábio, foi muito bom ter você Sérgio, aqui. Eu que agradeço, eu obrigado. acho que a gente, da brincadeira e também falando muito sério, a gente conseguiu mostrar a importância desse teu trabalho, mostrar esse tipo de inovação que você está trazendo aqui, que é a pegada do nosso programa, esse, né? Exato. A gente está mostrando o negócio, inovação e modelos de negócio. Exatamente. Você tem vários modelos de negócio possíveis, dentro né? Exatamente. Então, eu te desejo aí boa sorte eu que agradeço. Prosperidade Obrigado, aí no teu parabéns negócio. Pela estrutura, pelo estúdio. E que você conserte a pisada de muita gente. E vamos lá, com certeza. Muito Pode obrigado. contar com a gente. Obrigado, Sérgio. Fechou.